E hoje, que tema, não é? Sobre alimentação. Hoje vai ser interessante. Sempre é, né? Sempre Mas é, hoje vai ser interessante porque esse tema a questão com a alimentação é sempre interessante. com certeza, não é? Muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas culpas, não é? Porque que a gente às vezes se excede um pouco na alimentação ou se priva também da alimentação. Então, a nossa intenção hoje é exatamente esclarecer, elucidar algumas situações de que em determinados questionamentos a pessoa nem sabe, não é? Se culpa, isso é muito ruim, a culpa porque a gente come em excesso, a compulsão por comida, não é? Exato, exato. Olha, chegou uma pessoa que se intitula Luiz Portela, ou Portela Luiz. Seja Bem-vindo, bem-vindo, Luiz. né? Seja muito bem-vindo. Exato. Sei se é a primeira vez ou se você já anda por aqui, bem-vindo. E aos pouquinhos. E também, Fabiola, da gente ver que hoje a gente pretende chamar alguém e cada vez mais que as pessoas possam participar e contar um pouco das histórias e tudo mais, né? Você me escuta bem, Fabiola? Escuto, sim, sim. Tá tudo Ah, que perfeito, bom. não é? Espero Que que bom. Não, nosso eu time também. hoje não queira nos surpreender novamente, não é? Às vezes, para quem está entrando, a gente já pode contar. Às vezes, nós duas fazemos live e tem mais. Sempre tem algo, a Fabiola fica muda, ou acontece algo de internet que a gente se diverte aqui. Sempre tem uma novidade que a gente vai lidando conforme aparece, né, Fabiola? Sim, sim. Às vezes acontece essa situação, mas rapidinho a gente retoma, eu saio, volto novamente, para que a conexão melhore. Esse horário, são muitas pessoas fazendo live, o Instagram fica um pouco carregado, e às vezes acontece essa pequena indelicadeza, não é? Mas a gente retoma com Exato. a linha de raciocínio para que a gente possa manter o conteúdo, não é, do nosso propósito hoje para entregar para vocês sobre E é como muito estamos. Sim, Isso, e é muito importante também que a gente consiga, né, deixar gravada a live, porque muitos de nós participam ao vivo, está aqui sempre toda terça-feira, mas muitos de nós assistem depois. Então, a gente tem bastante retorno de pessoas que assistem depois por conta de não poder naquele momento. sim, E sim, aí também a gente tem que terminar a live no tempo para que possa ser gravada para as pessoas, para que as pessoas possam assistir depois. sim, Então, sim. bem-vindo quem está chegando, Regina Viana, Júnior Cavalcante, olha que beleza. Muito interessante, não é? Patrícia, eu estava observando hoje, antes da gente iniciar a nossa live, nosso constelador também, amigo, né, o Jardel, ele está fazendo uma live com uma nutricionista, né? Impressionante, Fabíola, eu acabei de ver isso. Quando eu abri a live, tinham assim, umas dez pessoas também fazendo coisas ao vivo, porque agora, né, esse horário é um horário que tem bastante gente. É E o verdade. Jardel também está falando de comida, de relação com alimentação hoje também, eu achei muito sincrônico, né? E, assim, eu realmente não me atenho muito a datas, não é? Datas Ó, já estou comemorativas. lhe E ouvindo, Fabiola, já está muda para mim. Veja bem, já começou você ficando muda. A Silvia está chegando, bem-vinda, Silvia. Você e quer agora? já entrar Vamos de lá? novo? Vamos lá, Por vamos lá. favor, porque é isso, algo acontece algumas vezes que a Fabiola fica muda para mim. Para quem não conhece, está chegando pela primeira vez, a Fabiola é uma professora universitária. Oi, Genice, bem-vinda, que está sempre por aqui. A Fabiola é uma professora universitária e ela está em Teresina, no Piauí. Então, muitas vezes acontece de algo acontecer na internet que ela fica muda. Às vezes vocês escutam e eu não escuto. Diga aí, Fabiola. Patrícia, coincidência ou não com relação às datas, hoje é o dia do nutricionista, não é? Olha só! É. Você vê, muita gente falando de alimentação e para nós foi aspas por acaso, Por porque a aqui. gente já tinha preparado, a gente prepara as lives com muita antecedência, a gente já tem até novembro preparado, então
por acaso caiu no dia do nutricionista, não foi uma coisa preparada. Então a gente já deu nossos 5 minutinhos, Cleverland está chegando, João Diógenes está chegando, bem-vindo. Muito bem-vindos. Exato. Então a gente já deu nossos 5 minutinhos de recebendo as pessoas e quem for chegando agora vai entrando aos poucos. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Patrícia Tolentino. Eu trabalho com educação, sou educadora há 30 anos. Sou uma das jurássicas dinossáricas das danças circulares, do movimento das danças circulares no Brasil, e sou consteladora familiar e sistêmica. Então, eu e Fabiola vai se apresentar já já. Eu moro em São Paulo, sou paulistana. Eu estava falando para eles que você está em Teresina e que às vezes nossa conexão, né, demora para a gente. Fabiola vai se apresentar já já. A gente tem feito um ciclo de lives já há 3, 4 meses, toda terça-feira, e cada vez a gente traz um tema ou que a gente mesmo elenca do nosso cotidiano, ou que vem de sugestão das pessoas que vêm nos seguindo já há bastante tempo. Então, a última semana, por exemplo, a gente tratou da ansiedade, que foi um pedido já de algumas pessoas. A gente fez já uma vivência no Zoom, onde a gente pôde aprofundar e ficar um tempo mais juntos, porque daqui a gente consegue chamar alguém, ser convidado e tudo, mas não dá para a gente ver todo mundo e aprofundar, às vezes, por conta do tempo. Exato. Que a gente tem que fazer a live de 1 hora para poder gravar. Então, que bom, olha só, a Maria está dizendo boa noite, estou adorando participar das lives, muito agradecida, Maria, a gente também gosta muito. É minha tia. Oh, que beleza. Outra conterrânea, Maria, bem-vinda, que bom, a gente também gosta muito de estar aqui. Paulo, não é? E tá aí até isso aí, isso aí. Isso aí. A gente gosta muito também de tá trazendo temas que são pertinentes e que a gente procura trazer um leque bem grande de opções, porque sempre as pessoas vão se identificar com uma ou com outra coisa. E apresentando então o tema de hoje, antes de eu passar a bola para a Fabiola, hoje a gente está se propondo, a Fabiola falou, hoje é dia do nutricionista, olha que beleza, de lidar um pouco com qual é a relação que a gente tem com a comida, com a alimentação. Às vezes para mais e às vezes para menos. Então a gente não está focado só em obesidade, porque quando você fala em alimentação, todo mundo pensa no mais. A gente está pensando na relação com a alimentação em si, né? O que ajuda ou dificulta, limita ou melhora na nossa relação, às vezes, para mais alimento, mais comida do que a gente precisa, e às vezes para menos, né? E aí a gente fez as 2 perguntas, provocações, já no nosso convite, que é isso, você come por ansiedade, que foi uma coisa que a gente tratou na semana passada, da ansiedade, a comida passou por ali, ou ao contrário, né? Você sofre com esse controle de peso? Qual é a parte emocional que está ali? Então, a gente vai trazer várias análises ou vários comentários sobre isso e o olhar sistêmico, e a gente gostaria muito de convidar de verdade alguém para participar que queira partilhar uma experiência. Então, quem quiser já vai ou colocando o nome ou... né, assim, pensando o que poderia participar e compartilhar, para a gente, a partir de uma experiência concreta, poder ir trazendo as visões que a gente normalmente traz. Fabiola, conte para nós, para quem está chegando, quem é você, de onde você é, por favor. Então, boa noite para todos, não é? Sempre um prazer estar aqui com vocês, gente, toda terça-feira. Eu acho que já está na nossa agendazinha, não é? Ao longo desses meses que nós estamos trabalhando, não é? Esses temas pontuais dentro das constelações familiares, não só elucidando os temas, mas também divulgando o nosso trabalho, não é? Comigo, com a Patrícia, enfim. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fabiola, eu sou professora universitária, advogada sistêmica e também consteladora familiar, não é? Com muito carinho e com muita dedicação e com muito respeito, eu e a Patrícia, a gente vem trabalhando nesse nosso projeto que vem dando muito certo, né? Trabalhando os temas. Na nossa live da semana passada, há pedidos, inclusive, de uma pessoa que já nos acompanha, não é? Que nós abordássemos o tema ansiedade e que, de uma certa forma, foi dada uma pequena pincelada também no tema de hoje. Na verdade, gente, dentro das constelações, tudo está interligado.
todo tema está interligado com alguma situação da nossa ancestralidade, das nossas relações com pai e mãe, enfim, tudo faz parte de um sistema, que é isso que a gente sempre aborda, a constelação. Nós já chegamos nesse mundo com uma história que vem sendo contada, então todos nós temos um sistema familiar, não é? E é importante olhar o que é que causa algum desconforto, algum sintoma, alguma culpa. E hoje vem o tema sobre a alimentação. Eu acredito que todos nós, enquanto crianças, enquanto adolescentes, adultos, temos ou tivemos algo interligado com a alimentação. E para isso, não é, eu e a Patrícia nos organizamos para trabalhar esse tema. Quem sabe aqui a nossa proposta hoje é realmente fazer um convite para alguém que queira participar conosco, não é? Não só aqui no chat, mas aqui entrar mesmo na nossa live e, sei lá, contar uma experiência vivida. Eu tenho várias experiências sobre alimentação e com certeza cada um de vocês que estão aqui conosco, e Patrícia também tem, sobre alimentação, não é, Patrícia? Exato, alimentação é sempre bem-vindas quem está chegando. Olá, Nicole, que delícia ter você aqui. Margarete Mel, Soraya, tem Laiane Constâncio. Bem-vindos os que estão chegando agora. A gente já começou um pouquinho, já contou um pouco o tema da live, já se apresentou. E agora o que eu queria trazer é que, assim, toda questão que nos incomoda, né? Que a gente tem a gente já tratou aqui de questão de abundância profissional, de questão de relacionamento, de pai e mãe, de adoção, do relacionamento com os pais. O que o olhar sistêmico traz com cada uma desses itens? O que vai limitando a nossa vida e bloqueando o nosso caminho, a nossa prosperidade, esse fluxo, essa fluidez natural de abundância que todos nós temos direito e temos acesso. Então, sempre que tem algo que nos incomoda, ele tá aí, a gente brinca que os sintomas, eles sempre são fofoqueiros. Por quê? Porque eles sempre nos trazem uma mensagem, né? Então, no caso da alimentação, que é o que a gente vai estar tratando hoje, que é o tema principal, vamos dizer, sempre o importante é a gente encontrar a raiz disso. Qual é a raiz? Onde é que se originou essa desordem, vamos dizer assim, esse desequilíbrio, quando há um desequilíbrio com relação à alimentação? E eu vou voltar a frisar aqui, tanto para pessoas que comem a mais e acabam tendo que ficar lidando com controle de peso e com obesidade, e aí entram problemas de saúde, pressão, colesterol, parará, que a gente já conhece, né, esse rosário. Tem pessoas que falam e que tratam desse assunto de obesidade desde pequeno. Então, o que é que desencadeia esse comer a mais? E o que é, às vezes, ao contrário, do comer a menos, do ter dificuldade de comer, de engolir, de não querer comer, de não ter prazer na comida. Eu sou educadora e educadora de primeira infância há 30 anos. Então, assim, o lugar onde a gente lida com essas questões, forma essa questão, é na primeira infância. Então, o que será que acontece ali? Qual foi a raiz dessa desordem, desse desequilíbrio? Então, a gente diria assim, a grosso modo, que a gente só tem uma hora e não, né, daria para falar disso um fim de semana inteiro, a gente diria que tem duas origens mestres, dois grandes guarda-chuvas, vamos dizer. Ou uma origem comportamental, né, de hábitos, de lealdade àquele sistema. Toda a minha família é obesa, toda a minha família tem dificuldade com comida, toda a minha família tem, ao contrário, escassez de comida. Então, acaba que eu acabo copiando ou seguindo a gente chama de, num termo técnico, lealdade sistêmica. A gente acaba seguindo, sendo leal àquele sistema vigente naquela família, naquela constelação. Por quê? Porque a gente tem a primeira lei, que é a primeira lei sistêmica, que é a do pertencimento. Filho de peixe, peixinho é. Então, a gente sempre está buscando uma maneira de pertencer àquele sistema. Então, se todo aquele sistema é obeso, ou tem uma coisa com a comida para mais ou para menos, eu acabo copiando comportamentalmente aquele sistema para pertencer. Então, isso é uma possibilidade.
A outra possibilidade é se não é uma coisa e outras coisas comportamentais, né? Então, assim, por ansiedade, comportamentais, que vem do comportamento, de imitação e de que você cria, né? Nesta vida, nessa sua experiência com esse mundo, nesse momento. Uma outra possibilidade, uma outra raiz, é se é uma questão energética, se é uma questão para além da sua existência aqui, que aí sim pode ser uma identificação com algo desse sistema familiar lá atrás, que é até o que a constelação diz, né? Essa lei da hierarquia, como disse bem a Fabiola agora há pouco, todos nós viemos de uma história que está sendo já contada, né? Nós só estamos aqui porque os nossos pais estiveram, porque os nossos avós, bisavós, quem veio antes abre caminho para quem vem depois, que é a segunda lei sistêmica, que a gente já falou aqui muitas vezes. Então, também há uma possibilidade de eu estar aqui e não compreender por que eu como a mais ou como a menos, ou tenho uma dificuldade, uma desordem, uma desarmonia com referência à alimentação, e que isso pode estar no meu sistema. Isso pode estar assim, o meu sistema já tem um gatilho, já tem uma memória de certas circunstâncias que traz isso e que eu faço inconscientemente, que eu acabo copiando, reproduzindo ou me identificando inconscientemente. Então, o que a gente diz sempre, olha, tem mais gente entrando, bem-vindas, quem estão chegando, Mônica Ferrari, Mônica Marcondes, a Soraya, Michele, o Bolo Caseiro, que delícia, que está sempre nos acompanhando. Então, bem-vindos todos, vamos pegando o bonde andando e vamos entrando na conversa. Então, a primeira coisa quando a gente diz de qualquer desordem ou de qualquer desconforto é encontrar a raiz e basicamente olhar esses dois grandes guarda-chuvas. A parte comportamental e a parte energética, de identificação com algo que pode estar no nosso sistema bem antes de nós e que a gente, às vezes, inconscientemente está reproduzindo. Então, isso é uma coisa para todo mundo, cada um, e vendo onde pega em si, onde se identifica. E quem quiser daqui a pouco nos contar uma experiência para a gente poder dar mais exemplos, etc., pode escrever aqui no chat. Eu quero participar, enfim, para a gente poder convidar e a pessoa participar aqui com a gente. E uma outra coisa, outra pergunta, outra pulguinha, porque tanto eu como a Fabiola, a gente traz uma caixinha de pulgas e o nosso grande objetivo é deixar as pulgas atrás da orelha, como a gente diz aqui em São Paulo. E para que cada um veja o que se encaixa em si, na sua história de vida, né? Então, uma outra provocação ou uma outra pulga que eu gostaria de deixar para vocês é o que vocês estão comendo, o que nós estamos comendo, né? Nós comemos os nossos sentimentos, vocês comem os seus sentimentos. Então, o que a gente conversou um pouco na semana passada, né, tratando de outro assunto, mas que beirou nesse conteúdo, é isso. Como é que a gente come e a gente desconta, ou a gente, vamos dizer assim, né, leva para a alimentação, para a relação com a comida, frustração, raiva, expectativa quando não é, né? Qualquer ansiedade, qualquer coisa que não seja, que seja emocional e que acaba sendo descontada ou acaba sendo canalizada para a parte da alimentação. Na primeira infância, que é onde é formada toda a base, né, da personalidade da criança e tudo mais, para nós fica muito simples. Quando a mãe chega e diz assim, olha, mas em casa ele não come nada, e chega aqui, na escola ele come tudo. Não é porque nós somos lindas, educadoras, é também porque nós somos lindas, mas muitas vezes é porque em casa tem uma questão emocional que está beirando a comida, que na escola não tem. Na escola ele senta com outras crianças, isso é uma bênção, comer no coletivo de iguais, e um amiguinho repete, outro amiguinho repete, outro amiguinho repete, ele repete também. Então, acaba ficando uma coisa isenta dessa parte emocional. E que a gente vai perdendo isso e adulto, a gente vai usando muito mais as coisas emocionais descontadas ou canalizadas para alimentação. Então, a gente percebe
nitidamente, enquanto a criança e é pequena e está formando esse modelo, como no ambiente de escola e de casa, como essa parte emocional faz toda a diferença. Porque às vezes é através da comida e na primeira infância, isso é muito comum, alimentação e sono, que a criança chama a atenção dos pais. Então, você quer a maneira mais simples e mais direta de chamar a atenção dos pais é não querer comer, ou fazer birra para comer, ou parar de comer, porque aí o pai presta atenção e isso passa a ser o assunto. Na escola, como isso não tem, senta todo mundo, come, é um momento gostoso, a comida é gostosa e pronto. Então, o convite é da gente pensar aqui se a nossa questão com a alimentação é para mais ou para menos, e está ligada ao chapéu comportamental, ou ligada a um chapéu energético de né, reprodução e identificação de um sistema, ou ainda se eu estou comendo outras coisas, as emoções, as frustrações, a raiva, enfim, né, a baixa estima, a coisa de eu não ser, acreditar que eu não sou capaz, ou a necessidade de controlar tudo, e óbvio que a gente não consegue controlar tudo. Então, a gente está soltando alguns detalhes para que cada um veja qual é a sua questão. Eu vou passar a bola para a Fabíola. Ana Regina colocou, eu gostaria de compartilhar uma experiência. Ótimo, Ana. Já já a gente te chama. A Fabíola vai trazer também mais coisas para nos ajudar nesse nosso bolo, nesse nosso recheio. E já já a gente convida a Ana e quem mais quiser participar. Diga lá, Fabíola, passo a bola para você. É interessante, Patrícia, essas suas observações, porque eu me identifico muito com isso também, não é? A questão da alimentação. Eu já tive duas situações, duas experiências na minha vida, tanto para o mais como para o menos, não é? E aí, essa pergunta que você colocou, lançou aqui para quem nos assiste, com relação aos nossos sentimentos, o que é que nós estamos comendo nesses sentimentos, não é? É bem interessante porque muitas das vezes a gente tem uma tendência inconsciente realmente a descarregar no alimento, na alimentação, comer em excesso. Aquela coisa que a gente vai beliscando o dia inteiro, não é? Tem as refeições, não é? Basilares do nosso cotidiano, mas tem pessoas que passam o dia beliscando. Com certeza ali tem um sentimento que ela não está sabendo administrar. Provavelmente uma ansiedade, provavelmente uma depressão, um fato, uma expectativa, não é, de algo que ela tenta controlar o futuro. Uma entrevista de trabalho, por exemplo, uma avaliação nas suas atividades de universitárias ou dentro de um colégio, um adolescente. Então, a gente acaba aqui comendo, não é? E que não tem nada a ver com a alimentação, né, Fabíola, em si. Não tem absolutamente nada a ver com a necessidade de se nutrir e do corpo físico estar nutrido. É outro tipo de coisa, né? Com certeza. Aí, com certeza, nós sabemos perfeitamente, e o campo dentro de uma constelação, se é algo que a pessoa vem abordar, a sua comida, vai ser mostrado que existe algum sentimento que ela devora, ela tritura, não é? Ou então o inverso, que é bem interessante também. Pessoas que têm dificuldade na alimentação, ela tem um processo digestivo muito lento, então ela se limita a comer, porque a digestão é um fardo muito grande. Então, a gente olha e percebe o que é difícil digerir. Qual é a causa, o gatilho, o que é que incomoda essa digestão dessa pessoa? O que é que está atrás, não é? Dessa dificuldade no ato de digerir. Foi uma tristeza? É um momento de uma depressão? Então, isso precisa ser visto com muito carinho. É importante, Patrícia, que a gente frise aqui que em momento algum nós queremos, não é, desqualificar a figura do profissional, também do nutricionista. A constelação, ela pode acompanhar, auxiliar nesse acompanhamento nutricional. Tanto, não é, no controle do peso, quem está em excesso, como também no ganho de peso para quem está precisando, não é? E eu falo porque eu participei desses dois momentos. E aí vem a questão geracional. A minha família, por exemplo, nós somos descendentes de italiano, todo mundo é gordinho. Então, inconscientemente, eu tinha que ser gordinha também. E um belo dia,
esses hormônios explodiram dentro de mim, uma dificuldade de controlar o peso, não é? Enfim, percebam que pode existir alguma dessas circunstâncias que você vivencia, que algum ente querido seu, um filho, pode estar aí, como a Patrícia colocou muito bem, a raiz do problema, que a gente precisa olhar para tudo isso. Quando é uma pessoa muito esquálida, quem foi que ficou privado? Que escassez, da onde vem essa escassez do sistema dessa pessoa? Quem ela se identifica por manter, fulano lá para trás, né, dos meus antepassados, não teve a oportunidade de se alimentar, foi privado de algo. Então, por identificação a esse nosso antepassado, nós também nos privamos de nos alimentar. E aí vem aquelas pessoas com problema de anorexia, com algum problema de bulimia, que todos vocês com certeza conhecem ou já ouviram falar. E aí vem um detalhe também, Patrícia. O que além da comida a gente está carregando, não é? Que mochilinha pesada é essa? Porque às vezes a gente come de forma absurda, compulsão. Você come. O que é que você está carregando? Que peso é esse que não é seu? A gente precisa parar e interpretar qual o peso que a gente, de uma forma inconsciente, não é? Precisa ser elucidado dentro, não é, de uma sessão de constelação para que essa pessoa se liberte de carregar algo que ela se sente na obrigação. Então, ela se torna meio que uma pessoa que fica descompensada na alimentação, porque ela precisa carregar um peso, e o peso que ela carrega é o do seu próprio corpo, que é algo que não é dela. Quando a gente consegue elucidar esses fatos, nossa, eu nunca tinha parado para pensar, não é? Um peso de alguém que não teve a mesma oportunidade, por exemplo, você carrega consigo, e aí você dobra o seu peso, não é? Algo que a gente não entende, não é? Um exemplo muito característico disso que você está falando, Fabíola, quando a gente carrega algo que não é nosso. Só para quem está chegando se familiarizar até com esse vocabulário, né? Por exemplo, quando uma mãe falece no parto, ou alguém da família, e essa pessoa se sente culpada. Uma irmã falece, por exemplo, no parto, e essa pessoa se sente culpada. Ela pode passar a carregar esse peso de culpa. Ela pode nem ter tido culpa, a irmã faleceu porque tinha que falecer no parto, porque deu alguma complicação por uma falta de recurso, de higiene, de inúmeras possibilidades. Mas, por qualquer motivo, ela acaba carregando essa culpa. Então, a gente diz que quando a gente não está no nosso lugar sistêmico, no nosso lugar na família, no nosso sistema familiar, quando a gente está fora do nosso lugar, ou carregando algo que não é nosso, né? A gente acaba carregando um peso a mais. E às vezes é um peso que a gente não tem consciência para a vida toda. Entende? O Bert Hellinger, que é o criador, o sistematizador das constelações familiares, ele dizia até, ele morreu ano passado, então é uma pessoa que viveu até 90 e poucos anos, acho que 92, se não me parece, até 90 anos de idade ele estava ressignificando e olhando. Por quê? Porque é dito, e eu acho essa frase tão bonita, de que consciência é remédio. Então, às vezes, a gente fala, mas o que a constelação faz? Ela faz milagre? Não. Só que nós temos que pensar que nós temos 98% da nossa mente inconsciente. Portanto, as nossas escolhas e as nossas ações, 98% das vezes são baseadas em coisas inconscientes que a gente não tem tanta consciência e tanta clareza. À medida que a gente vai tendo mais clareza das coisas e mais insights, mais percepções, a gente vai fazendo escolhas de outro lugar. Então, nesse sentido de que consciência é remédio. E se eu passo a perceber, poxa, eu estive por tantos anos carregando uma culpa, um desconforto que era da relação dos meus pais, metida no meio da relação dos pais, que não é minha função, porque eu sou filha, não estou na relação dele, ou outras culpas. Se eu tenho essa consciência, eu passo a escolher de outro lugar.
né? E a gente teria milhões de outras coisas para estar trazendo sobre alimentação. A nossa lista daria para ser assim 3 lives. Mas a gente gostaria muito de mudar um pouco e trazer pessoas que queiram participar para a gente poder ir trazendo os conteúdos através das situações. A Ana disse que queria participar, muita gente falou de preencher um vazio emocional, de ter a alimentação como uma válvula de escape, que é isso que a gente está dizendo. E a Margarete teve uma colocação aqui, que até é uma coisa que eu pratico também. Ela colocou: tenho buscado silenciar a vida e me vejo hoje fazendo jejuns de muitas horas. Faz sentido essa relação? Eu teria algo para lhe dizer. Como disse a Fabíola, a gente aqui não tem nenhuma intenção de falar sobre a alimentação física no corpo e que uma nutricionista é que daria conta de que vitaminas, de como, etc. Até porque se a gente for falar em condutas de alimentação, assim como de educação, a gente vai ter 10 teorias diferentes. Que deve comer de 3 em 3 horas, que não deve comer, que não deve misturar carboidrato com proteína, que deve isolar proteína, que deve... Enfim, a gente tem muitas... Então, a nossa ideia hoje... Água, né? Isso, que não pode beber água... Ou ao contrário, né, Fabíola, que não pode tomar água na refeição e que tem que tomar água com limão de manhã para alcalinizar o sangue. Ou seja, teorias de alimentação e nutricionais, a gente tem muitas. A nossa ideia aqui é trazer antes da nutricionista, antes do corpo físico, o que é que pode estar interferindo na nossa relação com a comida, tanto comportamental como energeticamente. Antes da gente falar o que é físico e o que é o ideal. Mas... aproveitando a pergunta da Margarete, eu estive recentemente, em 2019, eu estive na Grécia, estive no considerado o primeiro hospital do mundo. E o primeiro hospital do mundo, que data de mais de 2.000 anos atrás, ele é uma área enorme, são várias casas. Então, uma casa era casa de meditação, outra casa era uma casa de ervas e banhos, e outra casa era uma casa de jejum, e assim... Então, eram terapias da época, tinha terapia de argila, tinha terapia de meditação, e eram as terapias da época, não existia remédio, não existia a gente saber de metabolismo, nada dessa parte tão que a tecnologia da nutrição já alcançou hoje. Exato. E eles dizem que a primeira dieta do mundo, e que era o que Jesus Cristo também fazia, e muitos dos profetas, era essa coisa de jejuar. Deixar o corpo, um tempo do corpo eliminar e um tempo do corpo assimilar nutrientes. E tem inclusive vários tipos de jejum. E hoje, nesses últimos tempos, tem sido bastante utilizado. Tanto de 8 por 16, que você come 8 horas e descansa o corpo 16, ou de 24 horas, enfim, tem vários tipos e que tem sido estudados cientificamente, e para mim, Patrícia, faz muito sentido. Então, desde 2019, eu tenho feito jejum intermitente de 8 por 16, e o meu corpo equilibrou de uma maneira sem esforço nenhum. Você não tem privação, que você não pode comer nada, mas você respeita o movimento do corpo, segundo essa visão, né? Porque tem outras, de que 8 horas você se alimenta e 16 horas você deixa o corpo eliminar e se equilibrar. Então, são visões. Eu, particularmente, gosto também, aproveitando a pergunta da Margarete, mas não é uma coisa... Aí a gente tem que... Ó, a Mônica Ferrari, que é uma grande querida, que bom você aqui, Mônica. Tenho feito muito jejum intermitente de 10 a 12. 10 a 12. Tá certo. Eu faço o de 8 por 16, que é o mais comum que tem. Mas tem muitos estudos, muitos. E eu voltei no meu peso, sei lá, de 15 anos atrás. Eu sempre fui mais ou menos a mesma coisa de peso. Nunca fui uma pessoa muito oscilante. Mas eu acho que eu cheguei no meu equilíbrio e assim pretendo. Porque eu pretendo viver 100 anos, viu, Fabíola? Lúcida e com saúde. Nós vamos estar nos cuidando até 100 anos, graças a Deus. Com certeza, essa é a intenção. Fabíola, o que você acha da gente? Então, eu queria saber quem mais gostaria de participar, só para a gente administrar o tempo, da gente convidar a Ana Regina. Certo. Diga. Constar aqui a presença de mais pessoas que chegaram, o Melk, não é? Professor Ivonaldo também, boa noite, obrigada pela presença de todos que chegaram agora. E vamos agora à participação, né, Patrícia? Eu acho isso interessante. Sim.
não é? Sim, sim, bem-vindos os que estão chegando. Mel, que é nosso querido sempre. Sempre. Professor Ivonaldo, que bom, prazer, muito bem-vindo. Ana Regina disse que queria participar, que eu vi aqui. Se mais alguém quiser participar, escreve que a gente vê. Fabiola, eu vou ver como é que eu vou ver como é que eu chamo a Ana Regina aqui. Vamos lá, vamos convidar a Ana, que já se manifestou. Vamos ficar em 3. Vamos ver se vai dar certo. Nossa tela eu adoro essas. Eu adoro. Vamos ver se isso vai acontecer. Ah lá. Olá, boa noite, meninas, tudo bem? Olá, Ana Regina, boa noite, bem-vinda. Tudo bom, querida? Tudo bem, tudo ótimo. A Ana é uma amiga de muitos anos mesmo, algo como 30 anos, e a Ana está sempre aqui conosco participando. Que bom lá, a Genice falou, vou viver até os 100 anos dançando. É isso mesmo, Genice. A Genice é da minha equipe dos 100 anos também, Fabiola. Ana Regina, conte para nós. Como é a sua questão com a alimentação? O que você gostaria de compartilhar conosco para a gente tentar ajudar e também trazer pontos? Bom, a questão com a alimentação, eu acho que com o equilíbrio do meu peso, acho que desde que eu nasci. Eu sempre briguei com o peso. Momentos que eu estava mais magrinha, momentos que eu estava mais gordinha, e momentos que eu fiquei, assim, recentemente, há uns 2 anos, muito gorda. Assim, acima do meu peso. E eu brigava com a comida mesmo. Eu queria comer, não queria comer, mas acabava comendo, e aí eu me sentia culpada porque eu comia mais. Então, essa situação era uma briga eterna. Sim, mas nesse momento que era uma briga eterna e que brigar com a gente não resolve, a gente, né, muitas vezes, mas você percebia algo que estava acontecendo, você percebeu algo, por exemplo, emocional, o que estava acontecendo na sua vida, ou algo no trabalho, ou alguma mudança que pudesse desencadear, se isso fosse comportamental, ou era uma coisa que absolutamente tudo normal, como sempre aconteceu, e você começou a engordar do nada? Qual era a situação? Então, era um momento de vida meu delicado, meu pai ficou doente, caiu, e aí ficou numa cama, ou seja, numa situação muito ruim, que para mim foi muito difícil. Então, na realidade, foi isso, um desequilíbrio, né, na minha vida que só piorou com relação ao meu peso, né? E eu brigava o tempo inteiro, ao mesmo tempo falando, não vou comer. Aí chegava aquele ponto de ansiedade que eu falava, não. Eu vou comer, vou pisar na jaca, deixa para lá que eu preciso. É isso, a gente fala. Eu vou comer um chocolate porque eu estou tão ansiosa, pelo menos eu fico mais calma. E assim foi indo. Até a hora que eu olhei e falei, gente, eu não cabia em uma roupa. Falei, não é possível isso. Tenho que tomar vergonha na cara. E eu acho que é uma coisa que a gente vai tomando consciência mesmo. Sim. Então, essa é a questão, olha só, né? O exemplo da Ana é um exemplo claro de uma questão emocional. Então, ok, como se a comida pudesse resolver uma situação emocional de doença do pai, etc, etc. Como se pudesse controlar ou resolver ou, né, sanar aquela ansiedade. Então, uma coisa é quando a gente consegue perceber isso, e é isso que a Ana, talvez, Ana, você esteja trazendo. A hora que eu tive mais consciência, que eu percebi que era isso, como consciência é remédio, a partir desse momento dá para fazer outras escolhas. Significa que vai mudar e vai ser iluminado de uma hora para outra? Não. Mas significa que se eu tenho mais consciência, eu consigo maneirar, eu consigo falar, não, eu estou comendo porque eu estou ansiosa. O que eu posso fazer para essa minha ansiedade que não seja descontar só na comida? Então, isso é um exemplo claro, talvez, de uma coisa que seja basicamente comportamental, de uma situação daquele momento, de estar comendo a ansiedade. E à medida que vai tendo essa clareza... Diga, Fabiola. Esse depoimento da Ana é muito importante, porque eu passei exatamente pela mesma situação, não é? Na minha transição da adolescência para a fase adulta, aquele medo que a gente tinha de não ser aceito pela sociedade, foi o momento de que minhas colegas, né, da época do Colégio das Irmãs, começaram a namorar. Então, assim, eu comia de forma absurda,
não é? E me sentia excluída na época não sei, acho que pela minha aparência do corpo. Era muito difícil para mim, naquele momento dessa etapa de vida, não é? Ver as minhas amigas, sei lá, encontrando os seus amores na época, né? Os seus relacionamentos, e ninguém assim tinha mais tempo daquela companhia que a gente sempre tinha, né? De estarmos sempre juntas, porque, claro, as etapas da vida estavam sendo transformadas. Então, assim, por eu não, na minha cabeça, o sentimento que eu tinha era que elas estavam me excluindo, não é? De um processo de rejeição. Eu não sou mais bem-vinda, eu não sou mais bem aceita, as minhas amigas me esqueceram, agora só penso em namorar. E eu descontava essa minha exclusão imaginária do meu sentimento na alimentação. Nossa, fui também, Ana Regina, para o sobrepeso. E tempos depois, não é? Já totalmente tive um acompanhamento com a psicóloga, percebi que não era nada disso, mas para diminuir e voltar ao meu peso, eu tomei, assim, hoje, não sei nem se eu posso utilizar essa frase. Eu fui para uma cirurgia, né? Eu fiz a redução do estômago, a famosa cirurgia bariátrica, né? E aí o medo que eu tinha de não me identificar com o espelho, porque as pessoas já eram acostumadas a me ver gordinha. E foi um processo também muito difícil de me aceitar magra novamente. Então, eu tenho dentro da minha experiência os dois lados da moeda, tanto o excesso como a diminuição desse peso, não é? Que hoje, com a visão sistêmica, todos esses estudos que a gente tem, e vamos aqui tratando com vocês, eu sei exatamente o que era que eu procurava, qual vazio eu preenchia, não é? Hoje, que é o famoso, o termo técnico que a gente usa, né, Patrícia? O famoso vazio de alma. Quem era que eu preenchia? O que era que eu preenchia, não é? Exato, exato. Então, os dois exemplos de vocês são exemplos ótimos, ideais, de coisas comportamentais e que a constelação ajuda muito na identificação e na correção e outros processos e outras ferramentas também, de psicologia e tudo mais. Porque são processos comportamentais de que se eu percebo a raiz, e se é uma raiz comportamental, eu consigo ter mais consciência, e como consciência é remédio, eu consigo escolher de outro lugar. Agora, trago aqui um contraponto a esses exemplos, quando uma cliente nos procura, por exemplo, para uma constelação, sem essa questão, por exemplo, outra pessoa, a Maiana está dizendo, eu me sinto presa na ansiedade que me causa obesidade. Exato, é a mesma questão de ansiedade. Agora, vou trazer aqui outros, como contraponto a esse exemplo, agradecendo a participação da Ana e a partilha da Fabíola, pessoas que nos procuram sem uma razão, aspas, dentro daquilo que a gente já falou do chapéu, né, do guarda-chuva, do comportamental, mas de um guarda-chuva muito mais energético. A pessoa chega e diz, olha, eu quero trabalhar a questão da ansiedade, da obesidade, ou do excesso de peso, ou da falta de controle com a alimentação. E eu lido com isso desde pequena. Desde pequena, eu tenho uma amiga que desde pequena ela lida com toda a família pode comer e ela não pode, toda vez controla o que come, os irmãos comem 3 pratos e não tem problema nenhum, ela come 2 lentilhas e ela fica gordinha, gordinha e gordinha. Então, vocês dão risada, mas não é uma questão, não é uma questão que deste momento. Então, na constelação, nos ajuda muito a entender o que programas ou o que a gente está identificado do nosso sistema familiar, que está nas células. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando tem pessoas que sofreram, famílias que sofreram abusos ou que tiveram agressores, né? Toda família tem suas questões, seus segredos e suas experiências. Todos nós viemos ao mundo, como diz a Fabíola, em histórias que já estão sendo contadas, né? Há muitos anos, há 1000 anos. Então, pessoas, por exemplo, que tiveram agressores neste sentido na família, vêm identificados com essa energia. Então, por exemplo, pessoas que tiveram agressores numa questão de feminilidade, de sexualidade, de sensualidade, que chamaram atenção e foram punidos ou excluídos por conta
dessa feminilidade, ou de prostituição, ou de coisas que a gente sabe que lá atrás aconteciam e aconteciam muito. Pode acontecer de alguém vir e nessa família está identificado com essa energia, entende? Então, por exemplo, eu não quero chamar a atenção dos homens, eu não quero dar voz ou luz à minha sensualidade, à minha sexualidade, porque isso chama a atenção de homens, de mulheres, das pessoas, e eu não quero para não sofrer agressão. Então, por exemplo, claro que é uma coisa consciente. Não, é uma coisa inconsciente, mas isso acontece muito. Então, são pessoas que não têm esse, por exemplo, a Ana trouxe um exemplo com uma clareza, claro que também já tem um tempinho, mas com uma clareza. Olha, eu passei isso de doença do meu pai, de falecimento, de internação e tudo mais, e a partir daí passei a descontar e a comer muito na esperança de preencher essa ansiedade, esse medo. Agora, tem pessoas que não, que já vêm com isso e trabalham uma vida inteira e não tem uma razão aparente comportamental. Ou uma outra questão que também a gente já trouxe aqui, que é a questão de lealdade àquele sistema. Se todos são mais gordinhos, se todos têm essa disfunção com a comida, ou que descontam, ou que usam da comida como uma... né, como um meio, como uma de preencher alguma coisa, essa pessoa acaba sendo leal a esse sistema e aí acaba reproduzindo esse padrão, que não necessariamente era o dela pessoal, entende? Olha aqui, a Genice colocou algo aqui, já ouvi mães alimentando seus filhos de forma exagerada, justificando a falta dessa alimentação na sua infância. Verdade. Ok, isso é outra questão. Né? Mães que não tiveram o alimento ou vieram de uma escassez muito grande tendem a trazer o exagero, a trazer o outro lado da moeda e às vezes não tem nada a ver de novo. A gente está tratando da alimentação e da relação com o alimento aqui muito antes da nutricionista e muito antes do corpo físico. O que é que de maneira ou energética ou comportamental está influenciando nisso? Como a Fabiola trouxe há pouco, o que, além da comida, além do alimento em si, a gente está carregando, né? É importante, Ana, né, muito Patrícia? agradecida. Tem mais algo que você queira compartilhar conosco? Então, quando você fala dessa Eu não te escuto. lealdade... Fabiola, você escuta a Ana Regina? Escuto. Ah, que bom, então. Então você pode falar que a Fabiola te escuta. Eu escuto, Ana. Então, eu não escuto nenhuma das duas. Oh, meu Deus. Olha, é uma coisa. Lealdade ancestral, eu fiquei pensando agora, me caiu bem a ficha. A minha avó, mãe do meu pai, sempre teve problema com peso. Ela sempre fez regime, sempre foi gordinha. Meu pai também, sempre fazendo dieta. E eu, sempre que eu me conheço por gente, sempre fui gordinha. Então, eu acho que também isso gerou um biotipo mais gordinho em mim. Lógico, tirando as ansiedades do momento. Mas eu também acho que tem uma questão sistêmica ancestral. Uhum. Com certeza, Ana. Eu penso dessa forma também, não é? É importante esses depoimentos, porque a gente precisa ver exatamente aonde está a raiz do problema, desse excesso. E é interessante esse depoimento também da Janice, né? Da gente que, com relação a mães que alimentam de forma excessiva os filhos, nossos avós, nossos bisavós, aquelas famílias imensas, numerosas, como era que fazia para alimentar todo esse povo? Então, tinha muitas restrições, muitas limitações. Minha mãe, por exemplo, vem de uma família de 10 irmãos. Então, com certeza, de uma certa forma, meus avós, não é? Talvez passaram alguma dificuldade para poder alimentar todos esses filhos. E aí, no futuro, não é? As mães que vivenciaram essa escassez, elas tentam compensar, não é? De uma forma, às vezes, até excessiva, a alimentação dos seus filhos. E, em consequência dessa alimentação excessiva, pode desencadear, não é? A obesidade desses filhos. E é bem importante isso, não é? A gente levar em consideração essas situações que foram vivenciadas, não é? E que a gente está identificado com a nossa ancestralidade. Patrícia, você nos ouve?
Olha, Fabíola, eu tenho que lhe dizer que eu não estou ouvindo vocês. Eu vou entrar. Nós estamos ouvindo. Então, eu acredito que vocês estão falando coisas ótimas, mas eu não estou conseguindo ouvir nenhuma nem a outra. Oi, está me ouvindo? Vamos convidar de novo a Fabíola. Para ver se melhora. A Ana, não estou te ouvindo também. Então, Não. eu sei que você falou que a Fabíola te conseguiu conversar com você, que ótimo, mas de qualquer maneira eu agradeço a sua participação e tudo mais, mas eu não sei o que acontece que eu não escuto. Vamos ver se a Fabíola vai entrar aqui, porque eu já convidei. Eita. Tem que sair para a Fabíola conseguir entrar, não sei por Tá quê. bom. Tá bom? Porque eu estou Isso aí. tentando convidá-la e ela não está conseguindo entrar, não sei por quê. Muito agradecida, viu, bonita? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Fabíola, venha cá querendo participar. Venha aí. Agora. De novo. Essas coisas acontecem, viu? Para vocês que estão aqui, com certeza quem está nos acompanhando toda terça-feira já viu isso acontecer. Muitas vezes... Voltei. Ah, não estava dando para ouvir, o finzinho ficou mudo. Aí a Ana saiu e você entrou, deu certo. Que bom. Estava comentando, Patrícia, sobre o comentário que a Genice tinha feito, né? A questão dessa alimentação das mães. Provavelmente foram mães que tiveram escassez, porque os seus pais também passaram por isso. E, de uma certa forma, lá vem a compensação, não é? E, às vezes, essa compensação vem com excesso, inconscientemente. E aí pode desencadear a obesidade das crianças, não é? E aí a gente já conhece toda a história, não é? Essa eterna, eu não digo luta ou briga, mas essa eterna desequilíbrio, não é? O desequilíbrio com a balança, no manter o peso ou no ganhar o peso, não é? Ou eliminar esse excesso, que com certeza nós estamos identificados com alguma situação nesse momento, não é? Sim, então olha só. Isso. Então, olha só, no caso da alimentação, teriam muitas outras possibilidades da gente ouvir outras pessoas e daí da gente ir trazendo, né, elucidações, mais clareza, porque essa consciência é remédio e a gente aí para de reproduzir. A gente pode voltar nesse tema, porque nós temos 5 minutinhos. Imagina, Genice, não por isso, grata pela sua participação. A gente tem 5 minutinhos e a gente pode voltar nesse tema um outro dia. E a gente agora está querendo que toda live alguém venha participar. Então, tragam, convidem as pessoas para que a gente possa ouvir, assim como a gente ouviu hoje a Ana, mas quem é aberto a quem quiser participar, para que a gente possa ir cada vez elucidando e trazendo, né, exercícios e ideias e sugestões para a gente ir resolvendo ou ajudando a ter mais clareza cada pessoa, né? A Maiana colocou várias vezes da obesidade, que ela se esconde atrás do peso, etc. Pessoas que lidam, como no caso da Maiana, há muito tempo com esse tema, vale fazer uma constelação para que a gente olhe, então, para além da parte comportamental que já tem sido olhada, o que é a mais que Maiana, você está carregando e você está trazendo... Exato. O peso de alguém, com certeza. Exato. Que peso esse que não é seu, ou que pode estar de uma energia que aquele sistema tem, entende? Então, vale a pena a gente ver isso numa constelação, e eu acho que nisso as constelações ajudam muito, porque ela pode ver coisas que às vezes não estão no nosso controle. O que é comportamental é palpável, é aqui e agora. Às vezes não é, e aí ajuda muito a elucidar e a resolver, a desbloquear isso. Do nada a pessoa volta ao seu peso equilibrado e tudo, e é uma coisa muito, muito importante. Exato.
Temos 5 minutinhos, eu tenho um aviso, a gente tem um aviso, mas eu já vou lembrar aqui, que a semana que vem, Ana Regina colocou gratidão de participar, muito agradecida, Ana, você, de ter participado, e a todos, né, bem-vindos sempre. Precisamos lembrar que a semana que vem é feriado, 7 de setembro. Então, nós não vamos fazer a live porque é feriado, a maioria das pessoas está com suas famílias e tudo mais, mas a gente segue em contato de vocês escreverem, darem sugestões de temas que vocês querem que a gente aborde ou de participação, e mesmo essa questão de, se quiserem constelações e tudo mais, tanto eu como Fabiola sempre estamos disponíveis. Tá bom? Então, muito agradecida a todos que estiveram aqui pela presença, um monte de gente querida, amiga, tanto minha como de Fabiola. Bem-vindo sempre e muito agradecida. Fabiola, passo a bola para você. Então, gente, desejar uma excelente noite para vocês. Muito obrigada pela participação, todos aqui, vocês que participaram no nosso chat, Ana Regina, maravilhosa também. É importante o nosso projeto agora, tanto meu como da Patrícia, é que realmente cada live nossa, uma pessoa possa participar conosco para que ela comente a sua experiência, porque isso engrandece. Às vezes, uma situação vivenciada por alguém é exatamente a que a gente está vivenciando ou já vivenciou. Então, isso agrega. Não é? Nós não estamos aqui de uma forma individualizada, pelo contrário, nós estamos no coletivo, não é? E a nossa intenção é realmente isso, é elucidar essas circunstâncias, esses sintomas de que às vezes a gente não sabe nem de onde é que acontece. Então, Patrícia já falou sobre o nosso recadinho, não é? Em respeito às famílias, a esse momento que a gente pode, quem sabe, dar um espairecida, uma relaxada. Nós não iremos ter a nossa live na próxima terça, que é 7 de setembro, mas estamos abertas, eu e a Patrícia, para qualquer outro tema, alguma elucidação, agendamentos, contem conosco, vocês nos acham pelas nossas redes sociais, tá certo? E muito agradecida por cada um de vocês que se disponibilizou essa horinha, está aqui conosco, compartilhando. Então, gente, boa noite, um beijo muito carinhoso, bom feriado, aproveitem para descansar, e que é uma coisa que pode estar, né, um feriado emendado, que segunda e terça, para quem pode, estar com a família, e a gente se encontra na outra terça-feira, tá bom? Nos comunicamos, fiquem atentos às redes sociais, a gente se comunica por lá, tá bom? Tá bom. Boa semana, Fabiola. Tchau, querida. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite a todos. Grata pela companhia.